Estou aqui de joelhos, eu imploro por mais de ti. Estou aqui, eu não sei. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Faz de mim. Pai do Senhor, meus irmãos, quem fala com você, evangelista Alex Tenório, estamos aí fazendo mais um vídeo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Muitos irmãos chegam para mim e falam assim: evangelista, eu não sei ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia, eu pego ela começa a me dar nós na cabeça, eu não consigo entender o que está acontecendo. E eu falando com o Senhor, eu falei, eu vou ajudar os irmãos, eu preciso ajudar os irmãos, então vou fazer uma série de vídeos aqui sobre como interpretar ou como ler a Bíblia, né? De uma forma simples, de uma forma fácil, de que todo mundo consegue entender. Pelo menos a pessoa que tiver um pouquinho de força de vontade vai conseguir estar aprendendo a ler a Bíblia e interpretar a sua maneira, né? Então, a primeira coisa que eu queria estar passando para os irmãos, essa daqui é a minha Bíblia, é uma das, né, que eu tenho. Gosto muito dessa Bíblia, uso ela para pregar, né, e é muito boa, tem estudos, tem temáticas nela, tudo que eu preciso eu posso consultar nela. Tem outras também muito boas, né, a qual a gente pode estar falando num próximo vídeo, numa próxima série. Mas, enfim, você que está começando, muitas vezes não tem uma Bíblia, ou tem a Bíblia e a linguagem dela é diferente da leitura do seu pastor nos cultos. O segmento que eu sigo é a Assembleia de Deus. Então, o costume da Assembleia de Deus, quando a gente vai comprar uma Bíblia, você olha aqui dentro, está escrito aqui, não sei se dá para vocês verem, aqui, ó, revista e corrigida, tá vendo? Então, o primeiro passo para quem segue a Assembleia de Deus é adquirir uma Bíblia dessa escrita, revista e corrigida. Existem várias outras Bíblias, tem revista atualizada, linguagem nova, NVI, nova versão internacional. Existem várias linguagens, por isso que às vezes você está lendo o versículo, o seu pastor está lendo o mesmo versículo e a palavra é diferente, né? O versículo é o mesmo, mas as palavras mudam. Às vezes o versículo do seu pastor continua a leitura e o seu versículo já acabou, o texto é menor, é mais corrigido. Então as Assembleias de Deus têm o costume de usar essa versão da Bíblia, revista e corrigida. Se seu pastor não usa, chegue no seu pastor e pergunte para ele qual é a versão que ele usa. Foi assim que eu fiz com o meu primeiro pastor, quando eu comprei a minha primeira Bíblia. E eu falava para ele assim: eu quero ter uma Bíblia igual a do senhor. Porque aqui eu tinha aqui em casa, ela era nova linguagem. Então, não batia. E a gente tinha muita dificuldade de acompanhar a leitura, de entender a interpretação da Bíblia
nos cultos por causa da leitura ser muito diferente, tá? Então esse é o primeiro passo. Veja qual a versão que seu pastor usa, para toda vez que ele fizer a leitura devocional, você conseguir acompanhar a leitura dele e entender o que ele está falando. Beleza? Então vamos lá. A palavra Bíblia, ela significa coleção de pequenos livros, ou biblos, como é dito no grego. Então, se a Bíblia é uma coleção de pequenos livros, a gente não pode lê-la como se fosse um livro apenas, tá? Detalhezinho que eu quero deixar para vocês, isso daqui é por uma questão de conhecimento, tá? Toda coleção de pequenos livros é chamada de Bíblia. Qualquer assunto. Toda coleção de pequenos livros é chamada de Bíblia. Porém, o que nós estamos falando aqui é sobre a Bíblia Sagrada, tá? Então, a Bíblia Sagrada é uma coleção de pequenos livros sagrados, tá? Só para entendimento dos irmãos aí. Então, Bíblia Sagrada, coleção de livros sagrados, ok? Então, vamos lá. Sabendo disso, eu sei que a Bíblia eu não posso lê-la como um livro qualquer, que tem início, meio e fim. Porque ela tem início, meio e fim várias vezes, porque são vários livros. Então eu tenho que entender que o versículo que eu vou estar lendo, ele pertence a um texto e a um contexto, muitas vezes daquele capítulo, e acabou. No outro capítulo já é outra história. Tendo esse pensamento, tendo isso na minha mente, eu já vou primeiramente saber que eu não posso estar comparando esse versículo ou esse capítulo com a Bíblia inteira. Muitas vezes é uma passagem, é uma explicação daquela situação. Como Provérbios, por exemplo, tem vários versículos isolados. Eles não têm contextos. É aquilo e aquilo acabou. Ok? Você pode, muitas vezes, compará-los um com um versículo, com uma história. Mas, basicamente, é isso daí. Tá ok? Então, a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Não vamos entrar aqui em mérito quantos livros tem primeiro o Novo Testamento ou o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, tá? Não vamos entrar em mérito disso daqui não. O que eu quero dizer é que o Antigo Testamento ele tem suas divisões e o Novo Testamento tem as suas divisões, tá? O Antigo Testamento ele é dividido em 5 partes: livro das leis, livros históricos, livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. E o Novo Testamento é dividido em Evangelho, cartas paulinas ou epístolas, livros históricos e revelação. Eu sabendo isso, basicamente, quando eu estiver lendo, eu já vou saber o que aquele livro, ou aquele versículo, ou aquele capítulo vai estar falando. Se ele é um livro histórico, ele vai estar falando da história. Se ele é um livro profético, ele vai estar falando de revelações. Se ele é um livro das leis, ele vai estar falando sobre comportamentos, leis que nós devemos seguir. Enfim, nós temos que ter essa base de conhecimento para começar a ler a Bíblia. Se nós não tivermos o mínimo dessa base para nós começarmos a ler a Bíblia, muitas vezes a gente vai estar fazendo o que muitas pessoas falam para mim. Eu leio um versículo e não entendo nada. Eu leio uma passagem e não sei o que quer dizer.
confunde a minha mente, confunde o meu pensamento. Então a gente tem que ler e saber o que estamos lendo. Livro histórico, livro profético, profetas. Por que profetas maiores e profetas menores? Não tem nada a ver com grandeza de profeta. Para Deus, profeta é profeta. Ponto, acabou. A questão é, o livro tem mais capítulos do que o outro livro. Então vou pegar Isaías como exemplo. Isaías tem 66 capítulos. Por isso ele conta como profeta maior. Diferente de Jonas, que tem 4 capítulos, que conta como profeta menor. É somente isso. Não tem nada a mais do que isso. Para que nós possamos entender como se trabalha a Bíblia. Então, nesse primeiro contexto, vou estar deixando essas informações para vocês, meus irmãos, para que vocês comecem a refletir e a pensar quais são as direções que nós temos que tomar para começar a ler a Bíblia. Primeiro a gente tem que saber a versão que nós temos na mão, tá? Nós temos que saber a linguagem que nós temos na mão. Agora, as divisões básicas nós já sabemos, Velho e Novo Testamento, e as subdivisões que foi dita aqui, tá? Tendo isso em mente, no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre contextualização, textualização e versículos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem com a gloriosa paz do Senhor. Se você gostou dessa mensagem, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com todos os seus amigos e deixe seu joinha para nos ajudar.